E o que me admira, e que é absolutamente normal, é como que falar a verdade a alguém nessa geração pós-moderna é, na verdade, fazer um discurso de ódio. Né? Para eles, a verdade está desassociada do amor. Quando você fala a verdade, então você está fazendo um discurso de ódio. Quando, na verdade, a verdade e o amor nas escrituras é a mesma coisa. É indesassociável a verdade do amor. Para a visão bíblica, não existe amor sem verdade. Até falei uma coisa na live do Daniel Ferro e quero dizer aqui. Se eu falei para o Daniel, se eu der uma voadora no seu filho, o que você faz comigo? Aí o Daniel falou, olha, você provavelmente vai ter muito problema comigo. Você acha que foi um ato de amor essa voadora que eu dei no teu filho? Ele vai dizer, não. Não. Mas se você ver que eu dei uma voadora no teu filho porque via uma carreta e ia passar por cima dele, essa minha voadora é um ato de amor ou um ato de ódio? Como você vai me enxergar? Ele disse, olha, então, se você deu uma voadora no meu filho para tirar ele da frente de uma carreta embalada que ia passar por cima dele, então você se tornou um herói para mim. Você é alguém que ama o meu filho, que é capaz de dar a sua vida por ele, entrou na frente da carreta, deu uma voadora no meu filho e livrou ele da morte. Você é um herói para mim. É exatamente isso. A pessoa, quando ela não tem uma cosmovisão cristã, ela acha que quando você está falando a verdade, esperando que ela se arrependa dos seus pecados, ela acha que você está fazendo um discurso de ódio. Mas ela não percebeu a carreta que vai esmagar ela, que é a ira de Deus, sobre as pessoas que não receberam amor à verdade para se salvarem, que rejeitaram o sacrifício de Cristo e abraçaram o pecado, as heresias, ou seja lá o que for. Quando eu falo aqui a verdade, não é um discurso de ódio. Você pode achar que é um discurso de ódio porque você não viu debaixo da ira que você se encontra por crer em mentiras que esses falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas estão lhe ensinando. E eu falo sempre para você, vai para as escrituras para ver se de fato as coisas são assim. E você pode ficar machucado com a voadora que eu dei em você, mas eu estou fazendo isso porque existe uma carreta que vai passar por cima de você. E a minha voadora é para que você se volte às escrituras. Para que você se volte às escrituras. Porque na Bíblia, verdade e amor são desassociáveis. Olha o que diz o apóstolo João, em 2 João, de 1 a 3. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, que eu amo na verdade. Você vê? Não existe amor fora da verdade. Eu amo na verdade. Porque se eu falo que te amo e vejo você numa seita falando amém para aqueles falsos profetas estão pregando, olha, não tem amor nenhum a você. Eu vou falar para você, isso que você está ouvindo é mentira. E você está falando amém para uma heresia. E se você crê nisso que está sendo pregado, você caminha para o inferno. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Essa igreja que você frequenta é uma seita. Eles tiraram da sua Bíblia a mão. Eles distorcem a palavra de Deus. Você e a sua casa caminham para o abismo. Você pode ficar muito chateado comigo. Mas na eternidade você vai ver que aquilo era um ato de amor. Então João está dizendo, João é o apóstolo do amor, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Você vê? O amor aqui nunca está desatrelado da verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco,
e estará para sempre a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Apóstolo João é o apóstolo do amor, mas não se engane. O amor apostólico não é um amor pós-moderno, não é um amor relativista que se cala diante da mentira. Se eu me calo diante da mentira, eu não te amo. Esse mesmo apóstolo do amor, um pouquinho mais para baixo, ele vai dizer: quem não traz a doutrina de Cristo, nem receba ele na tua casa. Ó, mas isso não é amor? Claro que é. Se eu estou falando para você, não escuta alguém que não traz a doutrina de Cristo, é porque eu sei que aquilo que ele está trazendo para você é morte. E se você ficar exposto àquele falso ensino, ele vai te matar. Então, por que você pode falar, nossa, mas como o apóstolo Paulo, né, ele é indelicado? Nossa, que pessoa estranha, sem amor, como assim não recebe? E geralmente, isso é interessante vocês perceber, porque essas pessoas perversas que trazem um falso ensino, a maioria dos falsos profetas, eles são pessoas carismáticas. Gente, é muito difícil combater a combater o falso ensino é algo desafiador. Porque enquanto o homem de Deus ele tem que falar a verdade, e às vezes passar por indelicado, insensível, grosso, estúpido, seja lá o que for que as pessoas nos rotulam, o falso profeta sempre é uma pessoa agradável. Ele sempre é uma pessoa legal. Ele sempre fala coisas que afagam o coração, que nos motiva, que melhora o nosso dia. Enquanto um homem de Deus, às vezes você está moído, né? Porque vamos pegar aqui a figura de Deus em Jó, né? Jó está gretado, com a carne gretada, está apodrecendo. Jó foi abandonado pela esposa. Jó enterrou 10 filhos. Eu nunca vou ter ideia do que é enterrar 10 filhos. É algo surreal. É inimaginável. Inimaginável. Você encontrar com uma pessoa, teu amigo, que perdeu 10 filhos, que a esposa pegou as malas e foi embora, que a saúde não existe nem 1 milímetro do seu corpo, ele só respira, que todos os seus bens foi tirado. E quando Deus chega para falar com esse homem, aí você fala, nossa, agora a coisa vai, agora vai melhorar, porque agora Deus vai dar uma palavra de motivação, né? Vai falar para Jó o quão especial ele é, né? O quão joias preciosas da coroa do Senhor ele é. Agora Deus vai falar para ele o valor infinito de Jó. Ai, Jó, como eu estou sofrendo com o teu sofrimento, né? Não. Deus, quando aparece com Jó, Deus piora a situação. Não é estranho isso? Deus chega para ele e fala, onde está o sabidão? Cadê o sabidão? Oh, peraí, Deus. Fala assim. Ele acabou de enterrar 10 filhos. Não, mas você não sabe? Eu vim pedir uns conselhos. Deus é irônico, né? Eu vim pedir uns conselhos aqui para você. É porque você está me fazendo pergunta, né? Você está achando que inquirir Deus é sabedoria. É muito sábio. Eu vim fazer aqui, eu vim aprender com você. Senta aí, Jó. Veste como homem, que eu quero falar com você agora. Só uma pergunta: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava? Você é antigo, né? Você é bem antigo. Explica para mim aí, como é que, de que ventre nasce a geada? Como é que produz a geada? E Deus foi fazendo pergunta para ele. E Deus foi humilhando esse homem. Mas ele já estava humilhado, não tinha mais para onde ele ser humilhado. Pois é, tinha sim. Deus foi humilhando esse homem. E a característica de um homem de Deus é
Às vezes chega numa situação como a de Jó e vai expor a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ao invés de te colocar no centro, ela expõe o teu pecado, você é um orgulhoso. Isso, é até bom falar nisso, porque um culto bíblico, às vezes vai moído para a igreja, e chega lá e Deus expõe o teu pecado, expõe a tua autocomiseração. Então, um pregador sincero, não tem nada de simbologia, não. O livro de Jó é real. Tão real que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, não se lembra se é Pedro, qual apóstolo, viste a paciência do meu servo Jó, viste a paciência de Jó, viste a paciência, não tem nada de simbologia, aquilo é real. Tá? Essa interpretação alegórica da Bíblia é uma das fontes de toda a falsa teologia nas Escrituras. Livro de Jó não é simbologia, é real. E por isso que o Espírito Santo, o próprio Jesus, o próprio Deus, lá em Daniel, vai dizer, nem se Jó falasse comigo, eu ouviria a oração, acho que Jeremias, né? E depois o apóstolo vai dizer, viste a paciência de Jó, não é? E o fim que Deus lhe deu, não tem nada de simbologia, não. O próprio Deus faz menção de Jó, em Jeremias ou Ezequiel, não lembro, e o próprio Pedro vai falar de Jó. Esse olhar de colocar a Bíblia como alegoria, uma simbologia, isso o ventre disso aí é a teologia liberal, tá? Não caia nessa mentira, ok? Não caia nessa mentira. Então, um homem de Deus, ele às vezes é uma pessoa assim, amarga, né? Parece, né? Que não, falar de morte, né? Falar de pecado, falar de inferno, né? Falar do diabo. Né? Jesus é o camarada que mais fala de pranto, ranger de dentes, fogo não apaga, o bicho não morre. Né? Que coisa de se falar. Vamos falar de coisas bacanas, né? Melhor a casa do luto do que a casa do banquete. Mas que pessoa chata, inconveniente, né? Falar de morte. Lembra do teu Criador nos dias... Antes que venham os maus dias. Que maus dias? Vamos falar de coisa boa. Vamos ter um pensamento positivo. Falso profeta não. Falso profeta sempre enche a tua bola. É típico de Satanás. Típico de Satanás. Te exalta para verdadeiramente te humilhar. Então, o que é? Aí ele vai perguntar para mim, quais são os frutos do teu canal aí? Amor. Amor. O que é amor? É sonegar a verdade? Não, isso não é amor. Pelo contrário, isso é falta de amor. Paz é paz. Não, vamos pregar paz. Que isso, amados? Que isso? Que paz? Paz pregando um falso evangelho? Não há paz. O profeta Jeremias vai colocar isso muito bem. Olha o que o profeta Jeremias vai dizer. Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade de pregar mentira, né? Não falar o que não é certo. E diz, o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso. Como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha, eles vão e não param. Até a cegonha nos céus conhece as estações que lhes estão determinadas, a pomba, a andorinha e o tordo observam a época da sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando, na verdade, a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Olha, eles pegaram a lei de Deus e transformaram em mentira. Os sábios serão envergonhados. Ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm?
Vocês rejeitaram a Bíblia, vocês rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que vocês têm? Por isso entreguei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Aí eles dizem assim, ó, paz, paz. Dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, caíram entre eles que caem, serão humilhados quando eu castigar, declara o Senhor. Você percebe? Olha a situação de Israel. Transtornaram, abandonaram a palavra de Deus. Aí agora vem os falsos profetas no tempo de Jeremias, né? Vai dizer, não, paz, vamos para Deus, não, vai dar tudo certo. Paz, paz. E Jeremias está dizendo, que paz? Não há paz. Vocês estão tratando a ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Queridos, que paz. Que paz. Não há paz no falso ensino. O que vocês estão ouvindo é um falso evangelho. A pergunta do irmãozinho aqui, por último e não menos importante, qual o fruto que estão sendo gerado? Amor? Sim. Sim. A partir do momento que eu denuncio o falso evangelho pregado por essa seita e aponto para Jesus Cristo, esse é o amor. O amor está associado com a verdade. A alegria, sim. Fiz uma live aqui com o irmão Paulo, que creu no evangelho. Alegria indizível e cheia de glória por ter saído debaixo de um jugo humano e encontrado a salvação em Cristo. Paz, sim. O que é paz aqui, querido? É a reconciliação com Deus através do sacrifício de Cristo. Quando é que nós temos paz de fato? Quando nós descansamos na obra de Cristo. Longanimidade, benignidade, bondade, fé. O que é fé? Fé não é crer naquilo que eu quero, naquilo que eu imagino. Fé é crer nas promessas de Deus feito em sua palavra.